Boa noite! Bora lá para nossa última live desse combo de aulas que foram pensadas especialmente para o lançamento do curso Quarto e Vida, agora no mês de agosto. Então, se você está chegando aqui agora, essa é a terceira aula. Antes dela, teve duas. Na primeira, a gente conversou, eu mostrei para você o que o teu quarto está dizendo sobre você. Você percebeu naquela primeira aula que o seu quarto é muito mais importante do que você imagina. Então, eu aconselho, se você não viu, você ir assistir depois que terminar essa. Tá tanto aqui no feed como também lá no YouTube. Então, se você estiver assistindo pelo YouTube, aqui tem as outras duas aulas gravadas também. Então, nessa primeira, você entendeu que o seu quarto está falando sobre o seu eu mais íntimo. Eu mostrei aquele desenho que mostra como o quarto ele impacta em quem você é. Então, no seu nível de segurança, de autoridade, como você se sente, se você dorme bem. Aquela parte que fala muito sobre o nosso autoconhecimento, olhar para nós mesmos. Depois, eu mostrei no desenho que a gente tinha uma segunda esfera que o quarto impactava, que era a nossa casa, que é as nossas relações, a nossa família, o nosso relacionamento, começar a ir para fora e a conseguir ganhar esses nossos desejos. Então não é só sobre a casa, é sobre como eu me sinto nela, como eu recebo os meus amigos, a minha família, como é o meu convívio com meu filho. E depois a gente saiu e ainda foi lá para a área do trabalho, para o mundo. E aí a gente entendeu que o que está lá fora, o que eu mostro quando eu trabalho, quando eu vendo minha hora, quando eu converso com um colega, com um parceiro de trabalho, né, lá no mundo realmente, nada mais é do que eu tenho dentro de mim. São os meus valores, os meus pensamentos, as minhas crenças, os meus comportamentos. É isso que eu levo lá para fora. E é por isso que o quarto ele se torna essa âncora, esse centro. Ele é o ambiente mais importante que a gente vai ter na nossa vida. De todos. Júlia, qual é o ambiente de todos? Todos. É o trabalho, é o ambiente de trabalho, é a cozinha, é o teu quarto. Nele é onde você vai recarregar quem você é. E a partir do que você é, você consegue então ir para as tuas relações mais próximas, para o teu trabalho. Isso foi o que a gente conversou na primeira aula. Falei muito mais profundo sobre isso, então vai lá e reassiste. E na segunda aula, eu te mostrei quais são os sinais, porque, ok, Júlia, o meu quarto fala sobre mim, o meu quarto, ele mostra o meu eu interior. Mas como eu sei que está na hora de eu mudar? Como eu sei que eu preciso mudar meu quarto? Porque ele está aqui, ele está pronto, ele está bom, eu consigo dormir, eu tenho uma cama, ou então ele tá um pouco retrancado, mas não sei se ele me afeta. Parece que não. E aí eu trouxe quais são os sinais que o seu quarto drena a sua energia pessoal. Aí ali a gente falou sobre não dormir bem, sobre ter problemas no relacionamento, sobre falta de segurança, vários sinais que você tem na sua vida que na verdade o seu quarto está impactando. Ou não só, né, mas é um dos ambientes que está impactando. E nessa mesma aula eu trouxe por quê? Por que que isso está me impactando? E aí a gente falou sobre posicionamento dos móveis dentro do quarto, então, do roupeiro, da cama, de um puff, de uma poltrona, então todos esses posicionamentos estavam lá na segunda aula. Falei sobre a cama, a decoração e a organização. Então, nessa segunda aula foi realmente a gente começou lá na consciência para entender o que o quarto simbolizava. A gente passou para entender quais são as dores que você pode ter e que você pode movimentar e mudar através do quarto. E hoje você vai aprender como transformar o quarto realmente numa ferramenta poderosa, numa força poderosa para mudar, para já conseguir sair e ir
sabe? Sair daqui e ir olhar seu quarto e conseguir tomar alguma atitude. Mas foi pensando em toda essa trilha para trazer toda essa perspectiva sobre os quartos que eu trouxe, então, fiz essas lives com o objetivo do lançamento do curso do Quarto e Vida. Tenho certeza que depois dessas aulas você percebeu o quanto o quarto ele é importante. Tenho certeza que sim. E quando eu pensei nesse curso foi através dessas dores, de saber que eu atendo muitas pessoas que querem mudar os seus quartos, que querem mudar suas vidas, que vêm fazer consultoria, que vêm fazer projeto, mas elas poderiam ter muito mais autonomia. Autonomia de não ficar só dependendo desse nosso 1 a 1, de fazer uma análise só para aquele quarto, depois só para o outro. Não, sabe? Que você pegue isso para ti, que você possa levar na sua vida. Vou dar um exemplo de como você poderia usar isso de uma forma muito mais prática, além de só, agora eu quero mudar o meu quarto. Essa semana mesmo eu estava falando, eu preciso comprar um edredom novo para a cama. Mas aí, o meu quarto, ele já fiz as cores de Feng Shui, tudo que precisava. Mas ele é todo bem clarinho, né? A base dele, roupeiro, tudo, a gente não vai mudar isso agora, porque já estava assim. Então, quando eu for comprar roupa de cama, eu já sei, tá? É um detalhezinho, mas eu já sei que eu não vou comprar mais uma coisa clara. Eu gosto de usar tons de rosa normalmente, que traz um pouco mais desse aconchego do relacionamento. Então, eu vou lá e eu tomo decisões no dia a dia. E isso serve para qualquer coisa. Vou trocar um tapete, vou mudar, ou então, e se eu mudar de casa? Né? Se eu precisar trocar, mudar meu quarto, reformar. Então, esse curso é para isso, sabe? É para que você pegue esse conhecimento e leve para a tua vida. Não só pensando que é um curso, mais um curso. Não é isso. É como se fosse uma consultoria. Só que é uma consultoria que você vai ter sobre todas as possibilidades. Entende? Então, vale muito, muito a pena. Se fizer sentido para você, eu te convido a participar. O link para inscrição tá lá na bio, tá? Qualquer coisa é só me mandar uma mensagem também. Se você está assistindo no YouTube, o link tá aqui embaixo na descrição. E aí, então, vamos voltar a falar do que é o assunto de hoje, que é sobre transformar esse quarto nessa força poderosa, nessa âncora. Isso que vai te levar para o mundo, te fazer botar para fora a pessoa que você quer ser. Como que eu começo isso, Júlia? Por onde eu começo? O primeiro passo você já começou, que é tendo consciência. Quando a gente tem essa consciência, a gente consegue tomar decisões no nosso dia a dia, que foi o que eu acabei de falar, sobre escolhas muito mais tranquilas, mais assertivas. Eu vou, eu faço. Quando a gente tem consciência, você para de tratar o seu quarto como um simples lugar que tu vai dormir. Não, você vai dar mais atenção, mais cuidado, mais carinho. Talvez você vai passar a arrumar sua cama, a organizar mais, a olhar para o quarto e pensar, será que eu me vejo aqui? Será que eu gosto do meu quarto? Entende? Você vai dar aquela despertada, você vai sair do automático, do modo que você não olha, você não percebe, você não se dá por conta, você não racionaliza. Então a consciência é a primeira forma de deixar esse quarto tão poderoso. E isso que você que está aqui, já está fazendo. Então o primeiro passo você já tem, que é essa consciência. E com consciência, a gente entra no segundo passo, que é aquilo que eu estava falando também. Consciência e esse segundo passo, que é a identidade, eles andam juntos. Porque quando eu tenho consciência, eu olho para o meu quarto e eu quero que ele me reflita. Então, se eu já sei que o quarto é tão importante e eu me conheço pelo menos um pouquinho, Júlia, eu gosto de cores neutras, mas eu gosto de um toque de cor, eu gosto de ter a minha personalidade, então eu gosto de botar quadro, e eu sou assim, porque eu gosto de me vestir. Eu posso até usar uma roupa um tom neutro, mas eu gosto de um ponto de cor, eu gosto de decoração, eu gosto de acessório. Como eu sou, assim, no meu dia a dia, o meu quarto também vai ser.
Então, se eu tenho consciência do quanto o quarto é importante, eu vou levar isso também. Eu vou levar a minha identidade para o meu quarto. Eu vou querer olhar para ele e me enxergar lá, a partir dos meus gostos. Então, eu gosto de quadro com folha. Eu gosto de quadro com flor. Eu gosto de mar. Eu gosto de pinturas à mão. Eu gosto de cerâmica, eu gosto de coisas diferentes. Então, você vai olhar para o quarto e vai pensar, tem isso? Com consciência, você não vai mais conseguir não olhar com olhos de ver, né? Que é como eu gosto de brincar e falar. Então, consciência e essa identidade, personalidade, trazer, né, o você, botar você para fora através da decoração, das escolhas que você faz, da organização. Então, com essas 3 aulas, esses 2 primeiros você já fez, você já pode fazer. E o seu quarto já vai se tornar mais poderoso, uma força, sabe? Uma base, assim, sólida, para que depois você consiga ir para a vida, para que você consiga dormir bem, ter um bom relacionamento, se for o quarto do seu filho, para que ele consiga dormir bem, para que ele se sinta seguro, protegido, você se sinta assim também, você tenha autoconfiança em quem você é. E aí, assim, as coisas vão fluindo com mais tranquilidade. E o último, que é talvez o mais poderoso de todos, que eu vou trazer aqui hoje, é algo que realmente é o Feng Shui puro. Então, os chineses, há muito tempo, há milhares de anos atrás, eles começaram a fazer percepções, tanto sobre o corpo como sobre a casa. E eles foram fazendo assim de uma forma muito prática, sabe? Fazendo um teste, vendo como era, fazendo um teste, vendo como era, e assim eles foram chegando a essa técnica que é com conceitos, com nomes. Então, isso que eu vou ensinar para vocês, o nome disso, a gente fala que é posição de comando. Mas nada mais é do que você trazer para você uma segurança, proteção e uma sensação de descanso. Só que essa posição de comando, ela fala sobre você. Então é como você se posiciona dentro do quarto. Mas para isso a gente tem que pensar que aonde que a gente se posiciona dentro do quarto? Na cama. Então, quando a gente fala do ambiente, eu sempre vou falar sobre a cama. Mas a cama, ela tá nada mais, nada menos se referindo ao local onde você dorme. Então, por isso que a cama é tão importante, tá? Você dorme ali, você fica ali de 6 a 8 horas, você passa uma noite inteira. Na aula passada eu falei, né? A gente tá com o nosso consciente desligado, a gente tá realmente ali inconsciente, a gente fica muito mais suscetível a tudo que o ambiente tem de estímulos. E por a gente ficar tanto tempo, a cama também ela fica muito impregnada da nossa energia. Então, se eu me sinto bem e eu fico naquela cama, eu fico me sentindo bem ali o tempo inteiro, ela vai também me alimentando. Mas agora, se eu me sinto insegura, essa minha energia de insegurança fica na minha cama também. Assim como a energia de alguma doença, de brigas, tudo mais. Então, a cama é um local sagrado dentro do quarto e dentro da sua vida. A forma como que ela tá no ambiente, aonde ela tá, como você deixou na parede da direita, na parede da esquerda, embaixo de uma janela, do lado da porta, é isso. Posição de comando é sobre como a gente posiciona essa cama no ambiente. Para isso, o que você vai ter que fazer? Entrar no seu quarto e olhar para sua cama. Você vai abrir a porta. Primeiro, abriu a porta. Você vai olhar assim, ó, em linha reta para sua porta, tá? Linha reta aqui. Nesta linha reta, eu pego alguma parte da minha cama? Sim ou não? Primeiro ponto. Se você não pega, ótimo, porque isso quer dizer, se a cama ficar alinhada com a porta, que você tá tendo uma sobrecarga. É por onde a energia passa, sabe? Então, se a cama tá alinhada com a porta, você vai se sentir muito cansada no dia a dia e não vai se sentir tão protegida. Então, primeiro ponto, cama desalinhada da porta. Segundo, você vai olhar para sua cama e vai ver se na parede atrás aqui, ó, ela é sólida e fechada. Ou seja, a sua cama está numa parede que não tem janela, ou tem que ter uma parede, seja uma divisória de gesso, uma divisória de MDF.
ela só não pode ter nada recortado e vazado atrás, na parede, tá? Então, segundo ponto, ter uma parede sólida atrás da sua cama. Isso traz proteção, segurança. Nada acontece pelas suas costas, nada pode te surpreender, sabe? Realmente, nada acontece pelas suas costas, você está protegida. Onde é o lugar mais suscetível, né? Porque a gente não enxerga o que está acontecendo atrás de nós. E o terceiro ponto, você vai deitar na cama. Deitou na cama. Onde você dorme, na posição que você dorme, na posição que seu marido dorme, ou na posição que seu filho dorme, enfim, da pessoa que dorme ali nesse quarto, ou das pessoas, você vai deitar na cama. Estou ali deitada na cama e eu tenho que levantar a cabeça e na minha frente enxergar a porta. Rapidamente. Na minha frente, na minha lateral, mas eu tenho que fazer isso aqui, ó, levantar o olho e enxergar a porta. Isso traz uma sensação de percepção. Tem perspectiva de tudo o que acontece, de quem entra, de quem sai, da oportunidade que chega. Você se sente com um controle, mas não é aquele controle obsessivo. Você tem controle a ponto de olhar e entender. Ah, sim, tá, meu marido chegou, ok, tudo certo, tô tranquila, tô protegida, né? Não tá pesado, a energia não passa por mim. Então são esses 3 pontos. Na prática, vamos ver aqui umas imagens. Eu separei, porque falando assim, a gente fica meio perdido, né? Você vai ter que entrar no seu quarto depois e olhar essas três questões. Talvez você não vai conseguir resolver as 3, você não vai conseguir mudar a sua cama de lugar. E aí aqui no final eu vou ensinar como a gente faz para fazer essa correção, que é o que a gente chama de cura de Feng Shui. Mas antes vamos ver as possibilidades de fazer com que você se sinta bem, você se sinta protegido. E quando você está nesta posição, você vai levar para a sua vida um comportamento que é o seguinte: se eu durmo numa posição onde eu me sinto segura, protegida, eu tenho visão, eu tenho perspectiva, eu tenho controle e eu estou descansada, quando eu vou para as minhas relações, eu estou tranquila. Eu sei quem eu sou, eu dou limite, eu digo sim, eu digo não. Mas eu não digo um não, sabe, duro. Eu sou legal, eu sou tranquila, eu sei o que eu quero, eu sei como que eu posso fazer, organizar. Eu vejo a situação como ela realmente é, sem criar expectativas, sem ficar ali projetando coisas. Eu vou pro meu trabalho e eu tenho segurança em ser quem eu sou, em de repente passar um valor para um cliente, em dizer, não, esse é o meu trabalho, é assim que eu faço, esses são os meus valores. Eu consigo tomar decisões. Então, eu quero comprar aquele carro, eu tenho que fazer assim, assim. Ou eu quero trabalhar com aquilo, eu sei por onde eu tenho que ir. Eu consigo dizer que sim, eu consigo dizer os nãos da vida. Então, esta é a posição de comando na sua vida. É isso que traz a cama estar bem posicionada dentro do quarto. Por isso que ela é uma força tão poderosa. Posso dizer que eu passei os últimos 2 anos na posição de comando, e antes disso, acho que eu passei uns 4 anos fora da posição de comando. E é bem isso. A gente não enxerga a vida como ela realmente é. A gente tem dificuldade, sabe, em perceber a situação como ela é na realidade, porque a gente acaba meio que não querendo enxergar. Realmente, às vezes a gente se bota nessa situação porque a gente não quer, sabe? Eu não queria ter que decidir, eu não queria dizer não, eu não queria me posicionar. Pra mim tava muito bom ser, sabe, legal, ser a boazinha, ser a pessoa que tava sempre ali acomodando todo mundo, sem querer entrar numa... Não é nenhuma discussão, né? Mas num momento de uma conversa onde eu quisesse pôr o meu ponto de vista. E agora que eu entendi isso, através do ambiente, era porque eu não queria. Eu queria me posicionar ali, ficar ali, apática à vida, só que eu não ia conseguir conquistar o que eu queria estando daquela forma naquele ambiente. Agora é diferente. Agora a gente enxerga. E quando a gente passa a enxergar, a gente consegue ter mais consciência sobre a gente, sobre o que a gente quer, e a gente vai e faz. Então vamos lá, olhar para os ambientes. Eu separei algumas imagens, vou mostrar aqui na tela do computador. São de projetos, mas que vai exemplificar muito claro isso que a gente está falando, de como posicionar a cama, tá?
A ideia aqui agora é ser bem prático, é como eu faço isso no meu ambiente. Aqui, ó, porta de entrada. Lembra que eu falei? Ó, neste alinhamento aqui, tá? A cama não está. Aqui, muito provavelmente, aqui a planta tá em perspectiva, tá? Seria só um detalhezinho, se precisar, jogar a cama, assim, 5 centímetros pro lado, entende? Já sai deste alinhamento. Aqui atrás tem uma parede sólida, a janela tá deste lado, então, parede sólida. E deitado na cama aqui, dá para enxergar diretamente a porta de entrada. Quer ver? Olha só. Aqui a gente tem armário na parte de baixo. Na parte de cima é um nicho. Isso aqui tá ok, não tem problema. Por quê? Porque atrás é uma parede sólida. Ninguém pode me enxergar por ali. Diferente se fosse uma janela, né? Numa janela alguém poderia vir e me espiar, entre aspas, né? Então aqui a gente tem a parede sólida e da cama. Olha só, a cama tá aqui, a porta tá aqui. Dessa imagem acho que a gente consegue olhar melhor. Ó. Lá tá a porta. Então, deitado na cama, você enxerga a porta e tem essa parede atrás. Então, aqui é um exemplo, tá? Um exemplo muito fácil, muito simples, num quarto retangular, onde eu saio do alinhamento da porta, cama, o mais, né, aqui pro lado possível, enxergando a porta. Aqui, ó, é um outro exemplo. Nesse caso, a gente tem o quarto e nesse lado tem o closet. A porta de entrada principal é esta daqui, tá? Então, a porta fica na lateral da cama, percebe? Obviamente, dá para perceber que não tem a cama no alinhamento da porta. E deitado da cama, a pessoa enxerga, né, a porta. Ali atrás, ó, parede, a janela tá aqui na lateral. E aqui, ó, deito na cama e enxergo a porta de entrada. Mesmo que a porta seja assim, ó, do lado, aqui é muito fácil de enxergar. Percebe? E aí esse outro exemplo também das possibilidades. Aqui, já vê que eu tenho no alinhamento da porta o pé da cama? Eu vou desenhar aqui. Então, no alinhamento do pé da cama, nesse caso, olha, pega. O que acontece? Pegar o alinhamento da porta no pé da cama, de todas as possibilidades, é a menos pior, vamos falar assim. Isso aqui tem uma cura pra gente fazer de Feng Shui. O que mudaria seria se, por exemplo, a cama ela tivesse aqui. Vamos dar um exemplo, talvez seu quarto pode ser assim. Se a cama é assim e a porta está alinhada diretamente, você dormindo, vou desenhar você aqui. Lembra que é sobre você dormindo? Você dormindo tá aqui. Você pega toda a energia que entra da porta em todo o seu corpo. Isso é muito ruim, tá? Então, evita ficar nessa posição. Existe uma cura de Feng Shui? Existe. Mas hoje, no caso, a gente tá falando sobre a posição de comando. Então, esta posição aqui, por mais que eu fique neste fluxo de energia, eu tenho a parede sólida e eu vejo quem entra e quem sai. Então, de todas as situações, essa aqui é uma situação que tá ok. Só tem essa questão aqui do alinhamento. Mas não é um problema. Se por acaso essa porta ela fosse aqui e aí o alinhamento fosse na cabeça, é pior. Então, cabeça e o corpo todo é mais prejudicial, tá? Aí você teria que inverter. Por exemplo, se a porta fosse aqui, você iria pôr a sua cama daí sim, aqui, ó. Tá? Por quê? O que acontece? Júlia, mas tem uma janela. A janela, ela tá aqui. Bem aqui. Aqui atrás, a gente faria uma cabeceira. Então, aonde
tá a cabeça tua dormindo, né, tua e do teu marido aqui, ó, vocês estão aqui deitados na cama, a cabeça tá na parede, firme, tá? Sólida. A janela tá só aqui do lado, então não teria problema. Essa seria a melhor posição, se a porta fosse aqui. Então, ao invés de ficar nesse sentido, você giraria a cama. Você enxergaria a porta de entrada, tá? São algumas possibilidades. Mas aqui, a gente acabou optando realmente por deixar a cama nessa forma. Então, porque eu tenho mais essa questão da proteção da cabeça, da parede e de enxergar diretamente quem entra e quem sai. Olha só, na imagem. Então, a parede sólida, atrás não tem a janela, e aqui a vista para a porta de entrada. Aqui é muito fácil de resolver esse alinhamento com o pé, através da cura de Feng Shui. Esse aqui é um outro caso. Um caso onde a porta é mais recuada. Júlia, nesse caso, eu só consigo enxergar a porta se eu botar a cama aqui. Aí, deitado desse lado, eu me enxergo a porta. Lá, talvez eu não enxergue. O que acontece? Se você botar a cama aqui, você vai dormir embaixo da janela, quer ver? Ops, aqui, ó. A janela tá aqui. Não é bom, você precisa de uma parede sólida. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente coloca a cama deste lado para proteger a cabeça, porque desse outro aqui, ó, ficaria bem no fluxo da energia. Entendeu? Se a cama estivesse aqui, com a cabeceira aqui. Desse lado é melhor. Para que eu consiga, de qualquer forma, vou desenhar também, fica mais fácil. De qualquer forma, eu consigo enxergar, pelo menos quando a pessoa começou a entrar no quarto. Então, ó, eu tô aqui, eu enxergo aqui e eu enxergo aqui. Eu tenho a parede aqui atrás e eu tô protegida do fluxo de energia. Nesse caso, o ideal seria aqui, ó, ter uma porta, por exemplo, uma porta de correr. Que aí eu já tenho dois ambientes. Eu tenho o ambiente da entrada e eu tenho o ambiente do quarto. Olha, é uma boa opção também. Mas aqui ficou assim, então, tá? Dá pra enxergar, não tem problema. Você enxerga pelo menos depois que a pessoa entrou. Pensa que é teu marido. Chegou em casa, ele, né, entrou no quarto. Quando ele veio pra cá, aqui, tu já tá enxergando, tá? Por isso que o ideal seria ter uma outra porta. Olha, a cama, enxerga um pouquinho. Nesse caso, enxerga porque a lateral aqui, ó, de um projeto, essa lateral ficou vazada. Então, quem tá na cama vai enxergar. Mas, Júlia, e se o meu projeto, meu quarto, não tem como fazer isso? E se eu já tenho, por exemplo, esse caso aqui. Nesse caso, nessa planta, não tinha o que fazer, tá? Não tinha. Por quê? Porque todos os pontos de cabeceira já estavam aqui. Aqui é a porta de entrada, ó. Todos os pontos já estavam aqui. Eles queriam esse roupeiro grande em L. Se eu jogasse a cama pra lá, eu ia conseguir fazer roupeiro só aqui na entrada. E muito pouco, porque olha isso aqui. Bem apertado. O que acontece nesse caso? Nesse caso, não tenho o que fazer de mudança. Então, eu não tenho como vir e colocar a cama aqui, ó. Tá? Pensa que você já, se é o teu caso, que você já tem esse quarto, não tem o que mudar. Aí, a gente tá falando que você tem uma cabeceira sólida, uma parede sólida, tá? E aqui, no caso, não tá no fluxo da energia, ok? A gente tem que resolver a questão que você não enxerga a porta de entrada. E não enxergar a porta de entrada é muito ruim. Você não tá enxergando as oportunidades da tua vida. O que a gente faz? Vou até virar pra cá pra gente conversar. O que a gente faz nesse caso? Nesse caso, a gente usa a cura de Feng Shui.
O que é uma cura de Feng Shui? Quando os chineses começaram a entender movimentação de energia dentro da casa, eles estavam mexendo também com a parte da acupuntura. Sabe quando a gente faz acupuntura e a gente bota uma agulha? Aquela agulha ajuda a movimentar a energia, ou a fazer ir mais, ou a dar uma retrancada. É a mesma coisa que a gente faz aqui. A gente usa um objeto decorativo. Nesse caso, a gente vai usar um espelho liso, prata, para mudar a energia, mudar a tua percepção do ambiente. Inclusive, o nome dessa cura, a gente brinca, que é um espelho retrovisor. Sabe quando tu tá no carro? Pensa se tu estivesse dirigindo e só tivesse o vidro da frente. Não tem os espelhos que você enxerga o que está acontecendo atrás. Como que você toma a decisão se você quer ultrapassar o carro da frente ou não? Como você sabe se você vai conseguir estacionar ali no lado? É a mesma questão. A gente vai usar isso. Júlia, mas isso não é ruim, ficar usando cura. O melhor não seria mudar, então tem que mudar o quarto. Não tem o que fazer, tem que mudar o quarto, ficar com um pouco roupeiro, porque energeticamente é melhor. Não! Se a gente tem a possibilidade de fazer uma cura, de conseguir ter essa sensação de segurança, de visão, de perspectiva, e ter um ambiente com espaço, com funcionalidade, a gente usa. Essas curas de Feng Shui, elas estão aqui para a gente usar. Quando a gente não pode fazer o melhor que a gente, possível, o melhor possível. Não dá, nem sempre a gente vai conseguir fazer, faz parte da vida, né? Então, vamos para a realidade? Não dá. Então, a gente usa um espelho. Como que a gente vai usar esse espelho? Nesse caso, então, ó, eu tô deitado na cama e eu preciso enxergar a porta que tá aqui. Eu uso um espelho retrovisor, ó, que rebate. Então, eu olho ali e quando eu olho, eu enxergo para cá. É simples assim. Nesse caso, a gente usou essas portas de espelho. Exatamente como é no carro. Olha só. A cama, a cabeceira, tá? Parede atrás. Aqui tem a janela, então a gente não poderia, por exemplo, botar a cama ali, nesse lugar aqui, as pessoas iriam enxergar. Ok? Né? A gente conseguiria igual fazer um roupeiro na lateral. Sim. Mas a janela atrás da cabeça traz muita insegurança. Então, é melhor trabalhar neste formato de quarto e fazer a cura, que é o que eu tô falando até agora. Então, ó, só para vocês perceberem. Cabeceira, porta de entrada. E a solução é essa, ó, você tá deitado na cama, alguém abre a porta do quarto. O que que você faz rapidamente? Olha para a porta e vê. Olha lá a porta de entrada. Você olha aqui pro espelho e você enxerga. Quem que chegou? Ah, é o meu marido que chegou em casa. Ah, é o filho que veio aqui dormir comigo. Então, esta é a função. É a mesma do carro, a mesma do espelho retrovisor. Você vai fazer isso aqui. Você vai usar um espelho para enxergar do lado. Independente se for desse lado, se for do outro lado, se você tiver que botar meio no ângulo aqui para enxergar, vai depender. Isso aqui tem que ter muita percepção do espaço. Então, qual que são as minhas sugestões? Olha aqui um outro caso de quando não está na posição de comando, que a porta está na mesma parede aqui da cabeceira. E aí você faz isso aqui, tá? Que foi o que eu já desenhei. Você pode usar um espelho de chão. Você pode comprar um espelho assim e posicionar no seu quarto, né? De forma com que você consiga enxergar quem entra. Então, é uma super possibilidade. Você pode comprar o espelho do seu agrado. Eu gosto de retangular, eu gosto daqueles formatos curvos, orgânicos. Eu gosto daquele arredondado, eu gosto com borda de madeira, eu gosto com borda de ferro. Eu quero prender na parede, eu quero deixar no chão. Tudo você pode usar. Você pode aproveitar, por exemplo, se naquele espaço fosse uma bancada, ó, vamos pensar, se aqui fosse uma bancada de maquiagem, se aqui tivesse uma bancada de maquiagem que nem nessa foto, você poderia usar um espelho assim, em cima, um bem grande para conseguir enxergar atrás, e você estaria enxergando. Ou então fazer um espelho assim maior, olha, aqui enxerga a porta. Então, por exemplo, se a cama tivesse para cá, eu iria deitar
e enxergar a porta de entrada. Ou então usar a porta do próprio roupeiro. Não importa se é uma porta de correr, se é uma porta de abrir. O único detalhe da porta de correr é que tem que cuidar da posição que ela fica. Então, por exemplo, esse projeto são portas de abrir. A porta vai ficar sempre aqui. Se fossem portas de correr, quando você for dormir ou quando você estiver no quarto, essa porta de espelho tem que ficar na posição que você consiga enxergar a porta, entende? Não adianta ter uma porta de espelho e a porta de espelho tá aqui no meio. Porque se a porta estiver aqui no meio, talvez você não enxergue aqui atrás. Só tem que tomar esse cuidado. É o único detalhe que tem que tomar cuidado. E um outro detalhe sobre espelho é que você tem que sempre pegar um espelho prata, então é esse que realmente você se enxerga, sabe? Como você está. Não pegar aquele que é fumê, não pegar o bronze. E cuidar, se for nesse caso de bancada, por exemplo, aquele que era redondo, mais redondo que eu mostrei, porque quando você estiver de pé, fora da cama, né, de pé no dia a dia, não corta a tua cabeça. Então, cuida isso, são esses detalhes, mas é uma cura muito fácil de ser feita. Ela fica unida com a estética do ambiente. Por exemplo, naquele projeto, se eu não conto para vocês qual é o objetivo, é simplesmente uma porta de espelho para a pessoa se ver de corpo inteiro e olhar a roupa. Não, mas tem um quê a mais. E você pode usar isso na decoração da forma com que você tenha a tua identidade e agora você já tem consciência do motivo. Essa posição da cama no quarto, ela muda muito a nossa vida. Então, eu vou te aconselhar a, depois que a aula terminar, ir lá e olhar para o seu quarto. Faça esses 3 testes, tá? Só para você relembrar. Abra a porta do quarto e perceba se a cama está alinhada com a porta. Independente, sabe? Faz aquela linha reta, assim, da abertura da porta. Veja se é só com o pé da cama, se é com a cabeceira ou se pega o teu corpo inteiro. Se for só o pé, ok, é mais leve, de repente não precisa movimentar. Se pega teu corpo inteiro ou se pega tua cabeça, não é o local ideal. Segundo que você vai olhar, olha se a tua cama está encostada com a cabeceira numa parede sólida, sem uma janela, sem uma abertura, sem um painel, por exemplo, antigamente a gente fazia aqueles painéis vazados. Então cuida para não ter isso. E o terceiro e mais importante desta lista, deita na sua cama e perceba se rapidamente você consegue enxergar quem entra. Mas não é rapidamente virando a cabeça rápido, entende? É deitei na cama e só levantei o olho, fica com a cabeça paradinha, deitada no travesseiro aqui. Só levanta o olho assim e mexe e vê se tu enxerga quem entra e quem sai desse ambiente. Tanto na tua posição, como na posição do teu marido ou na posição que o teu filho dorme. Porque estando nesta posição, você vai trazer tudo aquilo que eu falei. Segurança, autoconfiança, identidade própria. Você vai acordar descansada, você vai ficar de bom humor e você vai conseguir ir para a vida com muito mais segurança de quem você é. É realmente pegar o volante da sua vida. Você senta no local do motorista. E aí, caso você não enxergue o que está acontecendo atrás, você bota o espelho retrovisor. Simples assim. E é exatamente isso, desta forma, que eu ensino para você lá dentro do curso Quarto e Vida sobre várias outras situações. Por exemplo, esse alinhamento da porta com a cama, eu ensino lá como você pode fazer a cura de Feng Shui. A gente usa um elemento muito bonito, assim, muito delicado, que trava a energia de te varrer. Então você vai dormir ainda melhor. Além disso, a gente fala sobre cabeceira, sobre mesas de apoio, sobre a decoração, sobre essa entrada no quarto, por exemplo, tinha uma imagem ali que tinha o roupeiro. A gente fala sobre isso, sobre como mudar essa situação. Então, são todas as possibilidades que existem de posicionamento dentro do quarto, lá eu explico qual é a melhor, qual não é bem-vinda, tanto para quarto de casal, para quarto de criança. Em quarto de criança a gente fala muito sobre a cama, sobre beliche, por exemplo. E fala sobre tudo, do chão ao teto. A gente conversa, a gente fala, eu ensino como é a melhor posição, mas não tem como fazer?
vai lá e aplica a cura, que ela vai funcionar, ela vai melhorar. É como a gente tomar um remédio, entende? Melhora os sintomas, é exatamente a mesma coisa. E é dessa forma que eu ensino lá, com o meu jeito, com imagens, né, com esquemas, para que fique muito fácil de você entrar no seu quarto, perceber a situação, tomar consciência e conseguir ir lá e agir com autonomia, com segurança, com tranquilidade, sabendo que você está fazendo o melhor para você, para sua família, para os seus filhos, para o seu trabalho. Enfim, quando você muda o seu quarto, você muda a sua vida. E é por isso que o Quarto Vida está aí, para te ensinar, para te trazer essa consultoria, vamos falar assim, que ele é uma consultoria que você vai ter para sempre, para todos os aspectos do seu quarto. Se fizer sentido, o link está na bio ou está aqui embaixo na descrição do vídeo, e eu te espero para você transformar realmente tanto seus ambientes, a forma com que você interage com eles, como os resultados da sua vida, e ter uma vida muito mais leve, sabe? Que a vida flua. Na verdade é isso, tá? Foi um prazer estar aqui nessas 3 aulas. A gente vai se encontrar novamente, com certeza. Então fica aqui meu convite pro curso. Ele fica com as inscrições abertas até dia 31. Depois a gente fecha. Eu vou dar atenção, responder todas as dúvidas lá dentro da plataforma. Enfim, faça parte desse momento. Eu te espero. Um beijo. Tenha um ótimo resto de quinta-feira e a gente se vê. Tchau, tchau.